Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é 9 horas e 2 minutos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo o que nasceram para ser. Hoje a gente dá continuidade às nossas lives das terças-feiras, trazendo os gráficos da radiestesia, da radiônica, para você aprender, para você poder se conectar diante da prosperidade, para melhorar sua saúde, os teus relacionamentos, te trazer proteção vibracional e hoje falando sobre a expansão, a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a nossa espiritualidade. Hoje a Márcia traz mais 5 gráficos para a gente poder expandir a nossa consciência, a nossa conexão diante da espiritualidade, daquilo que nós projetamos para o nosso ser. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, de mandar aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo possa, assim, chegar a muito mais corações. A Márcia já está aqui. Daqui a pouquinho a gente está entrando ao vivo junto comigo e nós temos já várias lives que nós fizemos, estão aqui no Instagram e também lá no meu canal no YouTube, no canal do YouTube da Márcia. 5 gráficos para a prosperidade, gráficos para a saúde, para relacionamentos, para a proteção energética. Se você ainda não assistiu essas lives, assista, porque você vai aprender muito a se conectar com os gráficos da radiônica e trabalhar e melhorar todo o teu ser. A Márcia já está aqui, já vou autorizar para a gente entrar ao vivo. E a vai trazer conexão para a gente poder ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. E lá no final da live tem orientação do tarô dos deuses hindus. Então eu estou aqui com o tarô dos deuses hindus para trazer qual é a mensagem. Qual é o deus hindu, qual é a mensagem para a sua vida. Boa noite, Márcia. Tudo bem com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo. Gratidão, seja muito bem-vinda a mais uma live, nossas lives das terças-feiras. Nossas lives das terças-feiras. Que bom estarmos juntos aqui novamente, né? Muito bom, gratidão, e que as pessoas possam, né, observar que todas as lives é uma verdadeira aula. A Márcia sempre trazendo aqui os gráficos, a gente aprende muito para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa expansão da consciência, nos melhorando e trazendo, sim, uma consciência plena, que a gente pode vibrar positivo, que a gente pode se tornar melhores pessoas diariamente, fazendo da nossa vida uma expansão total, no amor, no bem, na alegria e na compreensão que o universo é o todo. E os gráficos da radiestesia, da radiônica, nos ajudam a conectar a esse fluxo perfeito. Hoje, então, 5 gráficos para a nossa conexão espiritual, para expandir a nossa consciência na espiritualidade. Exatamente. Hoje vamos falar sobre 5 gráficos que nos ajudam nesse processo. Porque muitas vezes nós acabamos perdendo a nossa referência, a gente se distancia do nosso eu superior, a gente acaba esquecendo da divindade que habita em nós, né? Nós temos uma divindade interior. E muitas vezes acaba que na correria do dia a dia, enfim, a gente vai se desconectando. E a gente tem alguns gráficos que nos ajudam a nos reencontrar, novamente, reencontrar a nossa essência. Isso é muito importante, o quanto que nós buscamos, muitas vezes, várias questões, buscamos vários processos, mas essa reconexão com a nossa espiritualidade, com o nosso espírito, faz todo sentido. Talvez você que está nos assistindo, você está procurando algo. Procura aqui, procura lá, e muda de trabalho, muda de cidade, não está entendendo o que está acontecendo. Pode ser realmente uma desconexão com a própria espiritualidade e a essência do Criador. Exatamente, porque quando nós nos desconectamos da nossa divindade interior, acaba que a gente não sabe o que quer, a gente não se satisfaz com nada. Então acaba que a gente está em busca de algo que nós não sabemos o que é.
nós não entendemos os processos que a gente está vivendo, nem porquê. Parece que a vida acaba perdendo o sentido, né? A razão de ser. Exato. E para que a gente não perca o sentido da vida, da alegria, do otimismo, nós precisamos estar conectados diante da espiritualidade, aos nossos acordos espirituais, podendo ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser, e não o que os outros querem que a gente seja. Quem estiver ao vivo já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos, porque para esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas, esse despertar espiritual, aprendermos sim a se conectar na nossa própria essência. E eu te faço uma pergunta: você é tudo que você nasceu para ser? Ou você está sendo aquilo que dá para ser? Ou você está sendo aquilo que os outros querem? Esses gráficos com certeza vão te ajudar a você se conectar à tua essência, ao teu espírito, aquilo que você veio fazer, aquilo que você veio cumprir diante da tua missão. E nós temos o nosso parceiro, a nossa parceira das nossas lives, que é a GM Cristais. E hoje a Giovana mandou umas peças maravilhosas aqui para nós, que nós vamos estar mostrando aqui na live para as pessoas que gostam de se conectar com cristais, porque potencializa, né? Os cristais ajudam muito a potencializar todos os gráficos. Com certeza. Os cristais, hoje, inclusive, a gente tem aqui duas peças muito lindas que nos ajudam na conexão espiritual. Eles expandem a nossa conexão, principalmente em processos de meditação. Deixa eu já mostrar para vocês verem quanta beleza existe nessa drusa. Percebam que maravilhosa que ela é, gente. Olha isso. Ela é muito, muito perfeita, muito maravilhosa. É uma peça única, né? Como todas as peças que a GM Cristais fabrica, porque eles têm a fábrica própria. Então, toda peça é única. E é incrível a beleza, é incrível a energia que essa drusa transmite. Eu hoje tive a oportunidade de estar com ela durante os meus atendimentos e agora à noite, antes da live começar, me preparando para a live. E, gente, é muita calma, é muita tranquilidade, é muito bem-estar que essa drusa traz. Maravilhosa, uma drusa de ametista, o cristal ali da transmutação, para você que quer realmente ter não apenas não é uma peça de um enfeite, Não, é uma frequência vibracional muito poderosa. E a GM Cristais tem peças autênticas, como a Márcia comentou. São peças únicas, ninguém vai ter no mundo uma peça igual a você. Então, se você quer ter algo diferenciado, algo que trabalhe forte a tua proteção energética, essa drusa é para você. Se você olhou a drusa, depois a Márcia vai mostrar ela novamente ao longo da live. Se você viu a drusa, sentiu o chamado, essa é para ser minha, como é que faço, Márcia, para adquirir? Compra no site gmcristais.com.br, utiliza o cupom MAR10, que vai ter desconto para quem utilizar esse cupom. Então vai lá e aproveita, né? Já compra uma peça maravilhosa com desconto. Exato. E tem mais, olha, né, Pietro? Tem muito mais. Eu preciso mostrar que hoje eu estou usando um colar maravilhoso de cianita azul. Não sei se vocês conseguem ver bem. Deixa eu ver se eu mudo a minha luz aqui, se melhora alguma coisa, mas acho que não vai. De cianita azul, o brinco de cianita azul. Cianita, gente, para quem não sabe, é a pedra do Arcanjo Miguel. E o anel, gente, também é de cianita azul. É muito lindo, é muito perfeito. Esse anel aqui, ele, além de tudo, tem pérola, tem a roulita e tem... Então, assim, ó, ele é muito lindo também. São peças que, além da beleza, tem todo um significado, tem toda uma energia muito incrível. Realmente eu ando apaixonada pelas peças da GM Cristais.
Mais do que já sempre fui, né? São peças únicas. E ali, ó, a Gemi Cristal está conosco aqui, a Giovana, quero desejar boa noite. Peças únicas, peças que realmente são autênticas e que trazem vibração positiva. Ali o pessoal da Gemi Cristais trabalham sim forte com a questão do cuidado, da energia e além dos cristais, das drusas, os anéis, as pulseiras, os colares, para que você possa se proteger. E a cianita azul, para você que gosta de Arcanjo Miguel, para você que quer se conectar a essa força de Arcanjo Miguel, utilize ali um anel, utilize um colar, um brinco, isso vai te proteger. Então, todas essas peças estão no site da Gemi Cristais, para que você possa ir lá, comprar, adquirir, e para todo o Brasil e para o exterior também. Exato. Utilize a, o cupom MAR10, MAR10, para você ganhar o desconto e poder adquirir peças de procedências, peças maravilhosas. Posso Quem mostrar mais uma? pode, Só mais pode mostrar. uma antes da gente começar a falar sobre os gráficos. Pode mostrar. Essa é muito maravilhosa, gente. Essa eu tenho na minha sala de atendimento. Deixa eu botar um pouquinho mais para trás para ver se vocês enxergam. É uma luminária de selenita, gente. Ela é pesadinha. Deixa eu ligar ela aqui para vocês. Olha que Percebam bonito. a beleza dessa peça. Essa peça é Maravilhoso. muito maravilhosa. E a selenita, ela é muito poderosa, né, gente? Ela fica transmutando a energia, ela serve para limpar os cristais. Então, é um cristal muito poderoso. E além de lindo, né? Uma luminária perfeita para harmonizar os ambientes. Olha que incrível. É uma luminária maravilhosa, trazendo a proteção às energias. Olhou para a selenita ali, olhou para essa luminária, deseja ter essa luminária na tua sala, no teu quarto, já entra ali no Gemi Cristais e já adquire com o cupom MAR10 para que você, percebendo, são peças únicas. Se você fica ali se atrasando, vou fazer depois, vou comprar depois, daqui a pouco alguém chega antes de você e compra, tá? São peças únicas. Então, compre. Vai ali, ó, sai um pouquinho da live, vai lá, já adquire, depois você volta aqui para a live. Não perca tempo, adquire esses produtos maravilhosos da GM Cristais. E quem estiver ao vivo, já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo esse vídeo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, para que eles possam, sim, conhecer os cristais da GM Cristais e acompanhar essa live sobre gráficos. Hoje é 5 gráficos para expandir a nossa consciência diante da nossa espiritualidade. E então, quais hoje, primeiro gráfico, que as pessoas ficam ansiosas, elas gostam dos gráficos. Qual é o primeiro gráfico que a gente vai falar na noite de hoje? Então, gente, estão preparados para um gráfico que vai fazer vocês acessarem a energia original, a energia da fonte de vocês? Vamos falar hoje, então, como primeiro gráfico desse maravilhoso aqui, gente. Esse maravilhoso, muitos de vocês já devem ter vistos, porque ele é bem conhecido, né? Ele se chama cubo de Metatron. E o cubo de Metatron, gente, ele é uma das geometrias sagradas mais conhecidas e amplamente usadas no universo holístico também. Mas ele também está associado às práticas de radiestesia, né? Que é a forma que eu uso ele, ao esoterismo, à alquimia e a maior parte das religiões espiritualistas. Porque ele é composto, gente, por 13 esferas interligadas por linhas retas, que engloba, inclusive, a flor da vida. O gráfico flor da vida, a gente já conversou sobre ele numa outra live também. E ele, dentro dessas formas todas aqui, a gente tem todos os sólidos platônicos, gente, que representam o quê? A ordem divina da criação. Então, assim, as proporções, as conexões que estão dentro do cubo, elas simbolizam a harmonia universal, o equilíbrio divino e refletem a perfeição da criação.
Então, esse gráfico, ele vai agir sempre como um acelerador quântico que vai ser utilizado para expansão da consciência. Então, gente, basicamente é como se a gente tivesse uma conexão direta com a divindade que habita dentro de nós. Ele tem esse poder de expansão, ele vai nos trazer conexão com a nossa energia divina, com o divino que nos habita. Olha que interessante. Cubo de Metatron. Metatron, ele é um dos anjos, né, de proteção, ele é muito invocado, ele pertence mesmo a essa egrégora de Arcanjo Miguel também. Também. Ele também pertence à egrégora de Arcanjo Miguel e também traz proteção para o nosso campo, né? Então, tanto assim, quando a gente está se utilizando do gráfico, eu até tenho o gráfico aqui, que não é essa impressão. O gráfico, gente, a gente pode usar ele no ambiente que a gente está. E conforme a gente vai meditando, vai se conectando a esse gráfico, ele vai emitir a vibração dele é tão forte que vai formar um escudo protetor ao nosso redor. Então, assim, para a gente que faz atendimento, eu sou uma pessoa que eu utilizo ele no ambiente. A gente pode utilizar ele com testemunho também, né? Colocar o testemunho e o objetivo. E a gente pode, durante os atendimentos, fazer a aplicação do cubo de Metatron em cada um dos chakras. Por quê? Porque daí a gente está possibilitando ao nosso atendido a se conectar novamente com a energia original, com a essência dele. Olha que incrível, se conectar com a tua verdadeira essência. Todos nós viemos diretamente do coração de Deus. Deus se dividiu em várias mônadas e essa essência criadora habita dentro de mim e dentro de você. Jesus falou, se vocês acreditarem, confiarem, vocês farão as mesmas coisas que eu faço. Por quê? Porque todos nós somos seres divinos. E poder se conectar a essa essência cósmica, universal, de amor e de afeto, é incrível. Então, esse gráfico, ele nos auxilia, então, a nossa própria essência, a essência matriz da criação. Exatamente. E a pessoa, para utilizar nome completo, data de nascimento, endereço. Isso aí. E o objetivo, né? Todos os gráficos, quando a gente faz uma ativação, nós temos que ter um objetivo. O que nós estamos desejando com esse gráfico, né? E hoje, todos os gráficos que nós vamos falar aqui, eles têm objetivos muito elevados, que a maior parte deles, vocês vão reparar que a gente vai falar em conexão com a essência, conexão com a divindade, conexão com o que nós realmente somos. Como o Pietro sempre fala no início das lives, você está sendo o que você nasceu para ser. Então, o cubo de Metatron, ele é um dos gráficos que ajuda a gente a acessar a nossa essência. Que legal. Quero dar boa noite para a Thalita, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo esse vídeo, vai mandando aviãozinho. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para que a gente possa te trazer as respostas. E a gente já falou disso nas outras lives, mas enfatizando, eu não posso fazer um gráfico para uma pessoa sem ela saber, sem ela permitir. Exatamente. Deixa eu dar uma boa noite para a Thalita também. Um beijo para ti. Thalita, amiga querida de São Paulo, uma super terapeuta também. Sim, Pietro. Quando nós trabalhamos a energia de alguém sem essa pessoa saber, além de nós não entregarmos o resultado que essa pessoa, que a outra pessoa que pediu em nome dela espera, nós estamos criando um karma para nós. Nós, como terapeutas, não podemos trabalhar a energia de qualquer pessoa que seja sem a autorização. Por quê? Porque a gente não sabe se essa pessoa quer aquela ajuda.
Hoje eu estava estudando um pouquinho e aí eu rolando umas páginas no Instagram, apareceu assim para mim. Jesus, quando ia curar, ele sempre perguntava se a pessoa desejava ser curada. Então é muito isso, sabe? O nosso trabalho é muito isso. Não adianta eu querer te curar e tu não querer a cura, né? Então nós precisamos ter essa consciência de jamais trabalhar a energia de alguém sem a autorização desse alguém. A Thalita perguntou ali, ó, qual gráfico a Márcia utiliza para manter essa beleza? Querida amada. Ai, Thalita, é o gráfico do amor, é o gráfico da alegria, da autoestima, de ter pessoas queridas e amadas. A Lari aqui, Larissa, amada, um beijo para vocês, morrendo de saudade. Eu acho que é a alegria que a gente carrega dentro de si que nos faz bem, né? Nos traz alegria, nos traz felicidade, e isso vai transbordando. Exato. Quero dar boa noite para a Larissa, também que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, que é muito importante você compartilhar. Quando você compartilha e você curte, o Instagram mostra que o conteúdo é legal, é bacana, ele começa a mostrar essa live para mais pessoas. Então, o cubo de Metatron. Tem algum mantra que a pessoa precisa falar? Ou ela pode ouvir o mantra de Arcanjo Miguel, fazer a oração de Arcanjo Miguel para ativação. Pode ser colocado a cianita azul também ali para potencializar esse gráfico. A cianita, a ametista, né? Vamos mostrá-la de novo aqui, essa maravilhosa aqui. Pode ser usada para potencializar esse gráfico. A gente pode potencializar ele também com pontas de cristal. Essas pontas também são bem interessantes para a gente utilizar quando a gente fizer a ativação. E o gráfico, o cubo de Metatron, ele tem uma ativação muito simples, tá? A gente dá o comando para ele através do que nós queremos. Mas como ele pode, como ele tem esse poder, ele já carrega essa expansão, né? Em função da geometria sagrada dele, ele está sempre emitindo energia. Então, quando ele está no ambiente, quando nós estamos num ambiente em que o gráfico está, nós já estamos recebendo a energia. Então, já facilita, ele já vai limpando o nosso campo e já vai nos trazendo essa proteção que vai nos levando à conexão com o nosso divino. Interessante. Então, potencializa com ametista, cianita azul e coloca a tua intenção de se conectar com a tua verdadeira essência, se conectar com o teu espírito, para você poder expandir diante da tua vida. E o nosso segundo gráfico, qual que é o segundo gráfico que as pessoas estão aqui aguardando para aprender? E vamos falar então do gráfico que carrega muita misticidade, mas que é visto como o gráfico mais sagrado que existe. Que eu acredito que todos vocês já devem ter visto algumas pessoas, inclusive, não veem esse gráfico com bons olhos, tá, gente? Por quê? Porque ele é um pentagrama sagrado. Esse pentagrama, esse gráfico, ele se chama tetragramaton. Ele é um pentáculo sagrado que ele é considerado um dos símbolos místicos mais poderosos. E a gente já falou nas outras lives, né? Ele carrega a energia divina, inclusive é escrito o nome de Jesus em hebraico nele, né? Só que essa simbologia toda que ele carrega, em muitos momentos não foi vista com bons olhos. Então, depois que caíram algumas, como vamos dizer assim, alguns Dogmas. conceitos, alguns dogmas que existiam, que as pessoas passaram a conhecer mais esse gráfico, as pessoas começaram a entender o quanto que ele é poderoso
E ele representa o domínio de Deus sobre a natureza e os ciclos da existência. Então, ele incorpora esses múltiplos elementos simbólicos que expressam a proteção e a força divina. E ele é um gráfico muito bonito, né, gente? Ele tem muita simbologia mesmo. Esse gráfico simboliza a união do tempo e do espaço e a prevalência sempre do espírito sobre a matéria, que é o que realmente é a realidade, né, gente? O espírito sempre vai prevalecer sobre a matéria. E quando a gente utiliza esse gráfico, ele cria um campo de proteção contra as energias negativas, ele afasta as influências indesejáveis e traz paz e harmonia para o ambiente. Ele é considerado um escudo divino que faz o usuário se conectar à força do Criador. Então, assim, eu tenho ele aqui também, ó, gente, menorzinho. Quando esse gráfico, ele é excelente para ser utilizado em ambientes. Eu tenho na minha casa, na sala, eu tenho na minha sala de atendimento o tetragramaton, justamente por causa dessa proteção, dessa energia que ele emana, né? Ele cria esse campo de proteção, que é tão importante tanto para a gente como terapeuta, quanto para quem nós estamos atendendo, né? Incrível. Tetragramaton. Então, ele a ponta ali. Tem alguma utilização? A ponta tem que ficar para cima, para o norte. Tava com ele virado, gente. Os olhinhos aqui, ó, esses olhinhos ficam sempre para cima. E a gente vai ver, ó, que a inscrição, ó, o T vai estar aqui, o tetra vai estar aqui, e aí o restante da inscrição para cá. Ótimo. Então, ele é um gráfico forte para proteção também, proteção vibracional, energética, então uma conexão com o todo. Esse gráfico, né, ele era, vamos dizer, é o pentagrama, né? Isso, um Ele, pentáculo. ele envolve muito a cultura, vem lá desde os tempos do rei Salomão. Então, se nós Isso. vamos olhar para a parte histórica, rei Salomão utilizava esse gráfico para proteção, para conexão espiritual, e existia dentro do templo de Salomão, que depois foi destruído pelos babilônicos, tinha esse gráfico, tinha essa simbologia. Então, é um gráfico, sim, forte, para a pessoa ter, para a pessoa se proteger e se conectar com o todo. Ela pode ter em qualquer ambiente da sua casa ou tem algum ambiente que não é recomendado? Pode ter em qualquer ambiente. Se quiser colocar um em cada ambiente, é interessante, tá? Aí tem a proteção total em todos os ambientes e pode colocar acima da porta de entrada. A gente sempre diz assim que os olhinhos do tetragramaton, esses olhinhos aqui, fiquem virados para a rua, né? Vendo e protegendo, criando um campo de proteção para todo o ambiente e para toda a casa. Olha que interessante, para você se proteger, trazer uma energia para a tua casa de muitas boas vibrações, transformar numa energia cósmica de afeto, de expansão, de amor. Então, o tetragramaton para você expandir. A Thalita colocou ali, ó, eu utilizo ele no espelho do meu quarto em intenção de proteção. Então, pode ser utilizado como proteção também. Excelente, até porque a gente sabe que os espelhos são portais, né? Então é interessante a gente fazer o selamento desse portal, né? Nós fecharmos o portal, o portal que o espelho cria, principalmente, não é interessante nós termos espelhos que reflitam a nossa, que façam, que reflitam a nossa cama, né? Nós dormindo não é interessante. Então, é interessante a gente sempre, quando tem essa situação, que a gente faça o fechamento desse portal. E uma das formas de fazer, utilizando o gráfico, ou então a gente pode fazer uma misturinha de água com sal e desenhar uma estrela de 5 pontas, declarando o fechamento desse portal do espelho, né? E ali, quando você está, esse desenho ali do pentagrama,
é conexão. Você está conectado, braços abertos, conectado com o todo, as pernas conectado com a terra e a sua cabeça é a ponta da estrela conectado com o céu. Então, Da Vinci também desenhou, para você que já assistiu, já leu o Código da Vinci, lembra, tem essa cena do pentagrama, porque ele está na Santa Ceia, basta você olhar a simbologia dos quadros da história de Da Vinci, porque todos utilizavam desses gráficos para a prosperidade, para se proteger e para se conectar no divino, para ter inspirações para a pintura, para a criação, para ideias. Então, utilize esses gráficos para você se conectar à tua verdadeira essência. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite e mostra de novo para nós ali a drusa de ametista. Essa drusa de ametista maravilhosa, para que a gente possa ver novamente as pessoas que estão ali. Ó. Olha que maravilha. Para você que está chegando agora, olha o quanto que é bonita, o quanto que é perfeita essa drusa que vem lá da GM Cristais. Não é só essa beleza aqui, né, gente? Ela é toda perfeita, o acabamento dela é muito perfeito. Essa rocha que envolve ela, né? Para que a gente vê que ela realmente veio da natureza, que ela tem essa força que a natureza nos traz. E aí, a gente, no meio dela, a gente encontra essa perfeição de ametista, né? Maravilhoso. Uma peça única que você encontra lá na GM Cristais. E se você quer adquirir essa drusa, ter ela para você, entra no site, já vai lá com o cupom MAR10 para você ter o desconto para levar essa drusa para a tua casa. Deixa eu olhar aqui os comentários. Deixa eu ver, a Thalita colocou ali, ó. Meu espelho é a porta do guarda-roupa, virado para a cama. Por isso utilizo os gráficos. Perfeito, Thalita. Então, ela colocou aí, ó. Meu cristal preferido ali, ó. Ametista. Então, essa drusa, sentiu o chamado, já adquire, é para você. É como eu digo, os cristais, eles te esperam, eles te aguardam. Se você sentir o chamado, é para ti. Verdade. Os cristais são seres conscientes, né, gente? Os cristais, eles possuem consciência. Então, eles se conectam, né? Não é somente nós que nos conectamos a eles, eles também se conectam a nós. Mas isso é assunto para uma próxima live, né, Pietro? Exato. Então, sentiu o chamado, já vai lá no site da GM Cristais e adquire essa drusa para você. E o nosso terceiro gráfico? Nosso terceiro gráfico, ele é um símbolo bem conhecido. Eu acredito que a maior parte de nós conhece ele, mas talvez nem todos saibam do poder, da conexão e do quanto que esse símbolo pode nos conectar à nossa essência. Ele se chama OM. E o símbolo OM, ele representa verdade e perfeição universal. Ele é formado pelo som primordial, quando a gente está meditando, né? A gente sente a vibração dele e esse som vibracional, ele é considerado uma expressão da energia divina, gente. Até porque quando a gente pronuncia o OM, a gente que estamos meditando, a gente sente uma conexão desde o chakra básico até o chakra coronário. Se observem se em algum momento vocês utilizarem esse símbolo para meditar. Eu tenho certeza que vocês vão ter essa mesma sensação. Então, gente, esse símbolo, ele é uma ferramenta de conexão espiritual e ele promove paz e os estados mais elevados de consciência. Então, toda vez que a gente entoa o som OM, a gente alinha a mente, o corpo e o espírito, promovendo harmonia e introspecção. Então, ele é um símbolo ideal para meditação, para práticas de autoconhecimento. Ele proporciona clareza mental e equilíbrio. E a forma visual dele, toda essa simbologia dele aqui, quando nós fechamos os olhos e visualizamos esse símbolo, ele
Ele nos Ele vai conecta, expandir. ele, me fugiram as palavras, gente, desculpa. Mas assim, ó, ele expande a nossa energia ao ponto de nos conectar à nossa verdade absoluta, ao nosso divino. Então, ele é mais um gráfico que eleva a nossa vibração ao ponto de nos conectar com o divino que habita em nós. Olha que legal, o gráfico OM. Então, além da pessoa poder pronunciar esse mantra, ter a presença dele dentro de casa ou ativar com seu nome, sua casa, ele vai potencializar, então, uma conexão muito profunda, alinhamento energético dos chakras e uma conexão espiritual de muito alinhamento. Exatamente, porque ele vai quando toda vez que a gente entoa, a gente sente lá do chakra básico subindo essa energia até o nosso coronário. Então, a gente, além de revitalizar todos os nossos chakras, a gente expande. Então, a gente tem uma conexão com o nosso eu superior, com o nosso divino também. E é importante, interessante a pessoa meditar em cima desse gráfico, fazer sua meditação é permitido? Pode ela sentar, cruzar as pernas? Como é que funciona? Deve, gente. Não é que pode, é que deve fazer uma meditação. Toda vez que a gente faz uma meditação utilizando esse gráfico, a gente está potencializando a energia da nossa meditação. E o gráfico a pessoa imprimiu, ele ali comprou, faz ativação, pode ouvir até o mantra OM para ir potencializando cada vez mais a própria meditação. Exatamente. Pode, inclusive, entoando o mantra. Não só ouvir, como a gente repetir o mantra, ficar repetindo ele. A cada repetição que nós fizermos, a nossa energia vai aumentando e nós vamos cada vez expandindo mais a nossa consciência. E esse símbolo ele vem do sânscrito, né, que traz que Deus, no momento da criação, o som que o universo fez foi Om, né? O Om, no momento do Big Bang, da criação, né, fez esse som, o som do Om. Por isso que os mantras hindus, eles começam com Om. Mantra de Ganesha, Om Ganganapataye Namaha. Mantra de Shiva, Om Namo Shivaya. Né? Mantra de Lakshmi, Om, agora me esqueci, Om Shri, Om me deu branco. Lakshmi Vigam. Om Lakshmi Vigam é o mantra de Lakshmi. E aí, o OM, por quê? No momento que você faz o OM, você já está se conectando com a tua verdadeira essência, se conectando com Deus. Exato. Então, utilizar esse gráfico vai ser muito importante para a pessoa se expandir, se conectar àquilo que ela veio ser, se conectando à sua verdadeira essência. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite e para potencializar a tua meditação, a Márcia vai mostrar agora a luminária de selenita. Para você que quisesse realmente potencializar, trazer harmonia, meditar de forma tranquila, imagine você meditar Com essa ali, ó, colocar fechar, apagar as luzes e deixar só essa luminária ali te iluminando, um mantra tocando, você meditando em cima do gráfico, o quanto incrível vai ser. Imagina, a energia não tem como não expandir, né, gente? Porque é um conjunto. Além do mantra, a energia dos cristais, é um conjunto completo para expansão, para a gente realmente expandir a nossa consciência, a nossa energia. Tem como ligar de novo ela ali para mostrar para nós ali, ó, a luminária, para ficar bonito ali, bonita a luminária, bem iluminada. Espera aí. Para você colocar no seu quarto, na sua sala, olha ali, ó, olha o brilho. E esse brilho, essa luz, uma luz de prosperidade, uma luz de riqueza, de amor, de afeto. Então, não perca tempo, já entra lá no site da GM Cristais e adquire essa luminária para você. Utiliza o cupom GMAR10 e você vai poder levar essa luminária para a tua casa.
É incrível, é única, é uma peça única. Você quer ter algo único na tua casa que te traga alegria, expansão, te conecte com o sagrado, com a tua própria essência? Leva essa luminária para casa e já aproveita, leva a drusa também para potencializar todos os teus cômodos. Conjunto completo, né, gente? Aproveitem. Aproveitem que Aproveite. bom. Aproveite o cupom e aproveite que é uma peça única. Você não vai encontrar. E não perca tempo. Não perca tempo. Ah, eu vou deixar para comprar depois. Depois alguém vai lá e compra antes de você. Não perca a oportunidade. Vamos olhar aqui os comentários. A Larissa aqui fez uma pergunta. Tenho dificuldade para concentração, até para orar às vezes. Poderia ter ele no quarto, o símbolo aí do ON, ou teria algum local, algum lugar mais correto? Pode ter. É que quando a gente tem dificuldade em orar, às vezes, a gente tem dificuldade de nos manter no momento presente, né? Então, às vezes, a gente precisa dar aquela respirada, dar aquela parada, para daí conseguir a presença, estar naquele momento. Mas com certeza, ter o símbolo, ele já vai te pôr em estado de presença, né? Ele vai ficar emitindo a energia dele no teu ambiente e ele já vai começar a te trazer mais presença. Então, ele já vai te ajudar na concentração para um momento de oração, para um momento de meditação. Às vezes, uma meditação pode ser só uma conversa da gente com Deus, né? Uma conversa bem sincera. Às vezes, vale muito mais do que uma oração repetida também. A verdadeira oração é aquela que tu faz do teu coração. Então, Verdade. conversa com Deus, conversa com Deus. O simples fato de você conversar, Deus está contigo, Ele está ali do teu lado. Eu não sei, a gente não sabe aquilo que está passando na tua vida, na tua mente, no teu dia a dia. A gente não sabe. Mas se você simplesmente fechar os teus olhos, conversar com Deus, Ele vai te ouvir. Então, faça esse movimento. Não é muitas vezes você ficar ali repetindo várias orações. A principal oração é aquela que vem de dentro, do teu coração. Faça uma oração sincera, que tu vai ver como a tua vida vai mudar, praticando e potencializando a partir dos gráficos. Sem Então, nós já ver. tivemos 3 gráficos, mas agora nós vamos para o quarto gráfico. Só que, como é de costume, o pessoal disse, se tivesse intervalo, a live se chamava intervalo. Então, eu não chamo intervalo, mas eu volto lá, porque tem muita gente que está entrando agora, que está entrando ao vivo, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Qual foi o primeiro gráfico? Cubo de Metatron. Exato, aqui está ele. Nosso cubo maravilhoso, super poderoso, né, gente? Com uma energia que nos conecta com o divino que habita em nós. E esse gráfico, dá para botar embaixo da cama? Eu sugiro colocar na cabeceira, na parte de cima da cabeceira, sabe? Quando a cabeceira termina, a gente coloca ele ali. Que ele vai ficar essa energia para o ambiente. Porque como ele vai trazer uma expansão forte da nossa essência, quando a gente dorme, o nosso espírito sai em projeção. Então ele pode também ser um grande portal, estando na cabeceira, para que as projeções possam acontecer. Sim, pode. O segundo gráfico foi o tetragramaton. O gráfico místico mais sagrado que temos. Aqui está ele. Olha, podemos ser utilizados para conexão, para proteção e questão de quarto, pode ter então nos espelhos, é muito bom. Pode, porque ele vai acabar selando o espelho, né? Para o espelho não ser mais um portal. Isso é bem importante, a maior parte das pessoas não observa essa questão. Mas espelhos no quarto que refletem a cama, gente, se transformam em portais energéticos e podem fazer que a nossa noite de sono às vezes seja agitada porque tem pessoas observando o nosso sono através dos portais que são os espelhos.
Então, observe, né? Ah, mas eu não tenho como trocar, eu não tenho como fazer. Coloca uma toalha quando vai dormir, coloca um lençol ali, né? Tapa o espelho. Tapa o espelho Exato. para e colocando esse gráfico, a pessoa já traz uma proteção para que esses portais não sejam abertos? Sim, com certeza, só o gráfico. E aí, assim, né, gente? O gráfico, ele vai ser colado no espelho. Tipo, o espelho tá aqui atrás, o espelho tá aqui na minha mão. Então, vocês vão colar o gráfico assim. O gráfico vai ficar de frente para o ambiente no espelho, tá? Ele já vai fazer o trabalho dele de fechar o portal, que é o espelho. É, esses espelhos são portais. A gente vai fazer uma live só sobre espelhos. Vamos fazer uma live sobre os espelhos para trazer ali os símbolos de proteção, os cristais para proteger diante desses portais, porque o espelho traz uma grande frequência. É o portal de lá entrando para cá e daqui entrando para lá. Então, se Exato. você souber realmente se proteger, se proteja diante dos espelhos. E o terceiro gráfico foi o WON. O que nós acabamos de falar, né? Que representa a verdade e a perfeição universal. Excelente para elevar a nossa vibração, excelente para conectar todos os nossos chakras. Eu já vi esse gráfico ali, esse desenho nos carros. Pode ter no carro. Pode. No meu carro, inclusive, eu tenho. Ele menorzinho, pequenininho, é um adesivo colado no vidro com a intenção de proteção. Que interessante, então, para proteger o teu carro, a tua viagem, a tua conexão. O símbolo do ON. O E o símbolo. quarto gráfico? Então vamos lá, né, gente? Estão preparados para o próximo gráfico? Estão preparados para falar sobre a tríade divina? Vamos falar sobre o triângulo divino, gente. Esse gráfico, ele tem, como ele é um triângulo equilátero, a gente tem a tríade, a gente tem a trindade divina. A gente tem nele harmonia, perfeição e sabedoria. E daí, cada um desses círculos que ele tem aqui, que no total são 20 círculos, eles representam a proteção divina, né? Então, esse gráfico, ele induz, quando a gente faz meditações, a um estado alfa de meditação. Ele facilita a nossa conexão com o eu superior, promovendo o equilíbrio espiritual e a clareza interna. O triângulo divino ele é utilizado também para práticas de meditação, para restabelecer o elo perdido com a divindade interior, que às vezes a gente conversou sobre isso lá no início da live, né? Que às vezes nós nos desconectamos da nossa verdadeira essência, ajudando então a pessoa que utiliza ele a encontrar paz e propósito. E ele também vai auxiliar na resolução de conflitos internos, ele promove um estado de calma, especialmente em situações complicadas ou aquelas situações que a gente vive de difícil solução. E ele vem a ser também uma ferramenta eficaz para harmonizar a mente e as emoções, ajudando também na jornada do autoconhecimento, né? Então a gente vai utilizar ele sempre norteado ou então no ambiente. Eu utilizo, gente, cadê o meu outro gráfico aqui? A placa. Eu utilizo na minha sala de atendimento. Por quê? Porque ele tem essa questão de ele auxilia muito na conexão com o divino. E quando ele está no ambiente, ele auxilia a todos que estão no ambiente, né? Não é somente a mim que estou atendendo para conectar com. Eu tenho conexão com Arcanjo Miguel e Arcanjo Rafael. Então, não facilita só essa conexão. Facilita a conexão para quem está sendo atendido receber. Então, ele é um gráfico que ele é excelente para a gente ter no ambiente também. Excelente para meditações, excelente para ser utilizado com testemunhos. Que interessante. Então, além do terapeuta se conectar, o próprio consultante
também se conectando à sua verdadeira essência, com os Isso aí. anjos, com os arcanjos, com os santos de devoção. Exatamente. Porque todos nós temos uma conexão, né? Temos os nossos anjos, os nossos arcanjos, os nossos santos, enfim, do que as entidades, do que cada um quiser chamar, né? Nós temos os seres aos quais a gente tem afinidade. Então, esse gráfico, ele facilita muito essa conexão. E precisa colocar a intenção de quem, eu quero me conectar com o Arcanjo Miguel, quero me conectar com Nossa Senhora Aparecida, ou ele vai se conectar de uma forma total, independente da intenção de qual for a energia. Isso aí. Ele vai se conectar, porque assim, a gente já tem a afinidade, né? Então ele vai a gente não precisa colocar a intenção, porque ele já vai conectar com quem nós nos afinamos. Legal, que bom para você se conectar com o teu mentor, com a tua mentora, se conectar com o ser Isso, da tua devoção. Quem isso. estiver ao vivo vai colocando seu boa noite. Lá no final da live tem orientação dos deuses hindus. Está aqui, ó. São 2 baralhos, são orientações para a sua vida. A Thalita comentou aqui, aprendendo mais aqui na live do que no curso que fiz de radiestesia. Ai, Thalita, obrigada, meu bem. É É uma aula, uma verdadeira aula que a Márcia traz sempre nas terças-feiras. Ai, gente, mas eu adoro e eu assim, eu não sei fazer diferente. Eu preciso passar isso. Eu sempre me preocupo em estar passando da melhor forma possível. Às vezes até bate uma insegurança de, será que eu vou conseguir explicar direitinho? Será que eu vou fazer certinho? Tanto que geralmente nas terças à tarde, tirando o tempo que eu estou em atendimento, o restante do tempo que eu posso, eu fico me preparando para a live de noite. Justamente para a gente ter um conteúdo bem bacana, assim, para poder passar realmente todas as funções, porque é interessante saber, né, gente? E às vezes, assim, são coisas que cada um pode fazer na sua casa, que vai se melhorar, que vai melhorar o seu ambiente, que vai melhorar o ambiente, inclusive, para a família, né? Exato, é uma aula que você aprende a fazer, e se você, eu não quero fazer, eu não tenho tempo, chama a Márcia no direct, conversa com ela, que ela faz as ativações, ela programa para você ter prosperidade, dinheiro, saúde, bons relacionamentos, harmonia familiar, para a sua empresa, para sua casa, para qualquer situação, ela tem os gráficos certos para te ajudar. E o nosso quinto gráfico. Nosso quinto e último gráfico, gente, é um gráfico que eu gosto muito, tá? Esse gráfico, ele se chama Vesica Piscis. Ele é formado por 2 círculos e ele tem uma estrela de 6 pontas no meio, no centro dele, né? E esse gráfico, ele se refere à união entre o céu e a terra. Então, ele é considerado um modelo básico da geometria sagrada também, e ele tem as propriedades que elevam as vibrações espirituais e facilitam a comunicação interdimensional. Ele pode ser utilizado para dissolver bloqueios emocionais, especialmente os que estão relacionados ao nosso chakra cardíaco, como mágoas e medos. E ele representa também, gente, a comunhão entre a energia Kundalini com a força primordial. E essas duas energias, elas equilibram o ser espiritual com o material, né? Promovendo cura emocional e o fortalecimento dos corpos de luz. Então, assim, quando nós vamos utilizar o Vesica Piscis, toda vez que a gente quer que duas coisas se encontrem, vou usar um exemplo aqui. Eu quero a conexão com a verdadeira essência do meu ser. Então eu vou colocar um testemunho aqui e um testemunho aqui. E aqui no centro, a gente coloca uma ponta de cristal, como essa aqui, que a gente tem aqui. A gente coloca a pontinha de cristal aqui no centro, para que essas duas
esses dois desejos se encontrem para que isso aconteça. Ele é um gráfico também muito poderoso, porque ele tem justamente esse poder de unir o céu com a terra. Incrível, incrível. Esse gráfico, ele está no portal da mesa quântica estelar. Quando a gente faz a ativação da mesa quântica, tanto o operador, quando a gente vai também conectar o consultante, é o Vex Capice que está ali fazendo esse ancoramento, essa conexão. E ele pode ser utilizado, então, além dessa parte, conexão céu e terra, tu comentou da Kundalini, então alinhamento dos chakras e a conexão da pessoa com a própria questão da matéria, para que ela possa transbordar a energia do espírito diante do corpo. Material, isso aí, exatamente. A Thalita colocou ali, ó, me veio uma ideia. Vou imprimir esse gráfico para colocar minhas imagens de Arcanjo Miguel, São Bento e São Jorge. Acho que ela estava comentando do triângulo divino ainda. Isso aí. Pode colocar um em cada em cada um dos lados do triângulo, Thalita. Que interessante. Olha ali, ó, que ideia bacana, que ideia interessante colocar, fazer uma trindade, você pode colocar Jesus, São José, Nossa Senhora, pode colocar os orixás que você tem devoção, pode colocar os deuses hindus, a trindade da prosperidade, Ganesha, Lakshmi, Shiva. Então, são várias formas que você pode se conectar. E voltando então para o Vex Capices, pode ter colocado na casa, pode estar no quarto, na entrada da casa. Esse a gente já não coloca em tantos ambientes assim, porque na verdade ele é mais utilizado realmente como testemunho. O Pietro chegou a comentar, né, que ele faz parte de uma mesa. Eu também tenho ele na mandala da virada, em algumas outras mesas, justamente por essa questão dele ter a questão do céu e terra, né? E a gente unir tudo, fazer esse desejo se tornar real. Então, ele vai ser mais utilizado realmente com testemunho do que em ambiente. Ele tem uma força maior, até porque quando a gente coloca, esse eu não tenho o gráfico, na verdade eu tenho ele, gente, mas eu estou utilizando ele. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Quando a gente coloca o cristal aqui no meio dele, a gente vai estar com um testemunho aqui e outro testemunho aqui. Então, a gente vai estar canalizando a energia através do cristal para que o nosso desejo se torne real. Então, por isso que nós precisamos ter um objetivo nele, sabe? Ele precisa ser montado com um objetivo. Ele não vai ter tanto sentido e tanta força no ambiente. Interessante. Então, sempre coloque um objetivo, um sentido, uma intenção. Não faça apenas por fazer. Ah, vou fazer por curiosidade, para ver se dá certo. Não, faça com uma intenção positiva. Na verdade, esse gráfico, ele tem uma questão assim, ó. Ele só tem uma limitação, que ele não pode ser utilizado para qualquer motivo. Ele precisa ser utilizado para altos propósitos. Então, realmente, assim, é uma conexão maior. É tu te reconectar com a tua divindade, com a tua essência. Não é um propósito qualquer, sabe? Que a gente vai utilizar neste gráfico. Ele realmente precisa de um propósito com significado. É importante, coloque significado, tenha foco, porque aí sim as coisas começam a se materializar. Então foram 5 gráficos para você se conectar com a tua essência, com a tua espiritualidade, se conectar realmente com a tua missão, aquilo que você veio fazer aqui na Terra. E como a Thalita comentou, foi uma verdadeira aula para todos nós. Ai, gente, eu adoro estar aqui com vocês. Que bom que a gente está fazendo essas lives. É uma honra estar aqui conversando com vocês todas as terças de noite. Aí semana que vem vai ter live novamente, 9 horas da noite. Temos também novidades, temas novos, movimentos, para que você possa aprender a despertar e trazer conteúdo, proteções e boas vibrações para sua casa. Isso aí.
E daqui a pouquinho vai ter orientação do tarô dos deuses hindus. Então já vai mentalizando 1, 2 ou 3 e já vai colocando ali nos comentários. Daqui a pouquinho, orientação do tarô dos deuses hindus para a sua vida, para a sua semana. E para quem está chegando agora, já vai colocando ali 1, 2 ou 3, vai colocando seu boa noite, curta, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante para que o Instagram mande e mostre essa live para mais pessoas. E depois dessa live vai ficar aqui no Instagram para você assistir quantas vezes você desejar e também vai ficar lá no canal no YouTube, no meu canal no YouTube e também no canal no YouTube da Márcia. A Thalita comentou aqui, deixa eu observar. Eu coloquei ele na minha mesa de Arcanjo Miguel para ativar as ferramentas, como chama Violeta, chama Trina. Tá falando aí, acho que do Vesca Pessis. Isso aí. E é excelente, porque ele vai fazer essas duas energias se encontrarem, né? Então, ele vai trazer a chama violeta, que traz a transmutação, chama trina, que é a tríade, né? Vai se tornar uma energia muito poderosa e limpa, né? Exato. Incrível. Uma energia maravilhosa. A Cíntia, boa noite, seja muito bem-vinda. Ela colocou ali, ó, como é o nome desse último? Esse é o Vésica Pisces, Cíntia. Vésica Pisces. Então, né, para você se conectar com essa energia transformadora. Quem estiver ao vivo, já mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários, vai ter orientação do tarô dos deuses hindus. Enquanto você vai comentando, a Márcia vai mostrar novamente essa drusa maravilhosa lá da GM Cristais para você levar para tua casa. Quer levar para tua casa essa drusa e outros produtos, outros cristais maravilhosos? Vai lá no site da GM Cristais e adquire essa drusa incrível. Utilize o cupom MAR10 para você ganhar um desconto. Isso aí, gente. Utilizem o cupom MAR10 para vocês ganharem desconto e terem acesso a essas peças maravilhosas e exclusivas. Incrível, peças únicas, peças verdadeiras, feitas com fabricação própria, produtos bonitos, produtos que trazem uma energia fantástica. E além da drusa, tem também ali essa luminária de selenita que é incrível. Olha ali, ó, quer levar essa luminária para casa? Tá te chamando? Vai lá no site da GM Cristais e já adquire. São peças únicas. Se você quer ter na tua casa, na tua sala, no teu quarto, não perca tempo. Ah, eu vou deixar para comprar amanhã. Amanhã as pessoas vão lá e já compraram. E aí você vai ficar sem. Lembrando, gente, que essa luminária aqui, ela é linda, maravilhosa e ela tem tamanhos diferentes, tá? Ela tem um pouco menor, um pouco maior. Então, essa aqui tem várias opções. Às vezes até dá para fazer uma composição, né? De comprar uma menor e uma maior e deixar elas juntinhas, que fica um conjunto lindo de luminárias. Exato. Então, veja, sinta, vai lá no site da GM Cristais, olhe os cristais, aqueles que te chamem, utilize o cupom MAR10 e você vai poder ter peças maravilhosas na sua casa. E mais, só gratidão por essa live, por essa aula que você nos deu na noite de hoje. Que isso, a gratidão é toda minha. Gratidão por estar aqui com vocês, gratidão por essa energia boa que a gente troca. É sempre muito incrível estar aqui. A gratidão é toda nossa. A gente sempre aprende nas terças-feiras a utilizar os gráficos, como potencializar, como ativar. É incrível. E para você que está aqui ao vivo, está até agora nesse momento conosco, fica a nossa gratidão. Te pedimos que você curta, que você compartilhe essa live. E na semana que vem, 9 horas da noite, na terça-feira, nós estaremos de volta, ao vivo, trazendo mais conteúdo muito legal para você. Então, o pessoal está comentando, 1, 2 ou 3, vai mentalizando, são 2 baralhos, são 2 orientações que você vai receber na noite de hoje. Vamos ver lá. 1, 2 ou 3, orientação do tarô dos deuses hindus. Primeira carta, primeiro baralho.
carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Agora o segundo baralho, porque ele vai complementar o primeiro. Então, vamos tirar. A Márcia colocou ali, ó. Ali, Mar 10. Esse é, então, o cupom de desconto. Isso aí. Aproveitem, utilizem. Utilizem o cupom de desconto e comprem colares, anéis, vários produtos para que você possa, assim, levar luz para a sua casa. Carta número 1, a carta número 2 e a carta número 3. Vamos ver qual que é a mensagem, qual que é o Deus hindu que vai te acompanhar na noite de hoje, durante essa semana, para aquilo que você realmente necessita. Carta número 1. A mensagem: é chegada a solução para aquilo que você tanto procura. Receba o que o seu coração necessita. É chegada a solução para aquilo que você tanto procura. Receba o que o seu coração tanto necessita e o Deus que se apresenta é o Deus Ganesha. Olha o Ganesha aqui, trazendo aberturas de caminhos, prosperidade, alegria. Então, para você que escolheu a carta número 1, é chegada a solução para aquilo que tanto procura. Receba o que o seu coração necessita e quem te abençoa nisso é o Deus Ganesha. Om Ganapataye Namah. Para você que escolheu a carta número 2, a mensagem é: receba aquilo de que mais necessita. Levante suas mãos e aceite. Esse é o seu maior poder. Receba aquilo que mais necessita. Levante suas mãos e aceite. Esse é o seu maior poder. Receba o Deus Shiva. Shiva se mostrando Deus da destruição. Ele vem destruir o ego, o orgulho, a vaidade, a inveja, vem destruir toda a negatividade e te abrir, sim, um caminho da espiritualidade, da riqueza e da expansão. Receba aquilo de que mais necessita. Levante suas mãos e aceite. Esse é o seu maior poder. Quem te acompanha é o Lorde Shiva. Om Namo Shivaya é o Deus que estará com você. E para você que escolheu a carta número 3, é o símbolo do Om. É a mensagem para você. Então, a mensagem se apresenta com o símbolo do Om. E o Deus que vai estar contigo é o Deus Soma, que ele traz a imortalidade. Então, o Deus Soma, que traz a imortalidade, a expansão da tua consciência, mostra que você é um espírito eterno e que você está sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre progredindo. E tem tudo a ver a carta do Om com a imortalidade, a essência com Deus. Então, o Deus Soma é o Deus hindu que vai estar te acompanhando. Não sei o mantra dele, né? Não sei o mantra dele, por isso que eu não vou recitar. Mas procure ali no Google, bota ali o Deus Soma. Soma é o Deus que está te acompanhando. Márcia, só gratidão mais uma vez. Ai, gratidão, Pietro, gratidão por toda essa parceria, gratidão a Giovana, gratidão a GM Cristais, gratidão a todos que estiveram com nós até aqui, ficaram até o finalzinho da live. Que bom ter cada um de vocês aqui. Então, nos vemos na próxima terça-feira. Nos vemos na próxima terça-feira. Gratidão a todos que estão aqui nos assistindo ao vivo e para você também que vai nos assistir na gravação. Você faz parte desse movimento lindo das lives das terças, trazendo luz, conhecimento, expandindo e sendo, sim, uma verdadeira aula de conhecimento para todos nós. Gratidão a Gemi Cristais, a Giovana e a você que está ao vivo. Você faz parte dessa egrégora, dessa energia. Terça-feira, nós estamos de volta às 9 horas da noite e amanhã, 7 horas da manhã, tem Café com Terapia. Você é meu convidado, minha convidada a tomar café comigo e a gente iniciar com muitas boas vibrações. Muita luz, muito amor, uma excelente noite, brilha a prosperidade. Brilha a prosperidade. Boa noite.